Bem, pessoal, boa noite. Sei que vocês estão passando, né, essa dificuldade. Eu mesmo já tô aqui até com saudade de sala de aula, né, de sala de professores, de ir para a faculdade, do trânsito, né, que não tá fácil, né? Você fica quase que isolado em casa, já assiste tudo que é programação, no meu caso esportiva, né? Então você se vira para tudo que é lado, né? Ultimamente eu tenho sabido aí todas as conjecturas do futebol, de tanto ficar zapeando em canal esportivo, né? E à noite a gente fica vendo aquelas maratonando séries. Mas enfim, a vida vai passando, né? Vamos pegando algum livro para estudar também, que é interessante, é importante. E a gente vai seguindo, tá? Espero que o material que eu passei para vocês hoje pelo Classroom tenha ajudado, tá? Eu consegui atualizar todo o Classroom, então botei toda a bibliografia lá. Já falei com o representante de vocês, vou mandar também num PDF à parte, porque tem algumas pessoas que não estão tendo acesso ao Classroom. Mas enfim, a gente está tentando aqui de todas as formas, né, conseguir uma maneira da gente poder manter isso aqui. A questão é você estar em casa às vezes e fica vendo essa televisão e parece que o mundo vai acabar e a cada dia aumenta o número de casos e a gente fica um pouco apreensivo. Mas vamos tocar a nossa vidinha aqui, vamos em frente, vamos falar um pouco agora de exclusão do crédito tributário, tá? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Qual que é a ideia, né? A gente viu aqui, né, vocês chegaram a ver já no semestre passado, quem era meu aluno ou com o professor Leonardo, viram a questão da noção de fato gerador, de obrigação tributária, viram a questão do lançamento, a gente entrou em crédito tributário propriamente dito. Então falamos um pouco, né, retomamos um pouco a ideia de lançamento, fizemos aquele caso em sala para dar toda aquela amplitude do que é um fato gerador, do que é um lançamento, qual é o efeito de uma suspensão, quais são os casos de suspensão da exigibilidade do crédito e por que é tão importante essa providência para o direito tributário. Então a gente analisou todos esses aspectos, a partir daquele caso, desembocamos na ideia de extinção do crédito tributário. Nos demoramos um pouco sobre a ideia de prescrição e decadência, porque é algo que realmente é necessário que a gente se demore, tá? A gente precisa realmente dar destaque a esse tema. Você precisa aprender demais prescrição e decadência em matéria tributária. É algo que você invariavelmente fica retomando na sua vida profissional. Mesmo quem atua muito tempo com prescrição e decadência em matéria tributária, a todo momento fica retomando esses temas, fica aprofundando, fica tomando par de uma ou outra mudança da jurisprudência, porque realmente é um tema de bastante relevância. E por isso que a gente demorou um pouco mais sobre essa questão. Queria ter trabalhado com vocês um caso em sala de aula, mas não conseguiu porque a gente está com as nossas aulas suspensas. Eventualmente eu vou mandar uma ou outra peça ou um caso, uma tese, para ver se vocês compreenderam bem a questão. Depois de falar de suspensão e de extinção do crédito tributário, né? E só um detalhe antes de entrar propriamente dita na aula de exclusão, como eu estou formando esse canal aqui, eu juntei todas as turmas e normalmente as aulas eu nomeio com o código da turma. Mas tem sempre o tema da aula. Então, professor, estou com alguma dúvida de lançamento e tal. No final das contas, eu acho que nessas 2 semanas aí, né, ou talvez se estenda um pouco mais, eu estou achando do jeito que vai, talvez se estenda até um pouco mais, né? Não tenho nenhuma informação privilegiada São Judas, mas falo pelo contexto socioeconômico que a gente está vivendo aqui. Então, por esse andar da carruagem, eu até imagino que se estenda um pouco mais. O final das contas eu vou ter nesse meu canal aí que eu criei exclusivamente para atender os meus alunos da São Judas, quase que um curso de direito tributário vocacionado ao CTN. Então lá eu já salvei aula de fato gerador, já salvei aula de lançamento, de suspensão da exigibilidade, de extinção e agora de exclusão. Então, eventualmente, se você tiver alguma outra dúvida, quer aprofundar um outro tema, quer voltar a alguma coisa, então dá uma olhada lá nos vídeos, né? Vão estar franqueados a vocês, aos participantes do canal, então fiquem à vontade de revisar, de tentar tirar alguma dúvida, enfim. Fiquem à vontade, façam algum comentário, tá? Inclusive surgiram aí, né, programas para fazer em casa, né?
Então, até a academia está fechada, então ultimamente você fica prisioneiro, né? Estamos numa prisão domiciliar, né? A gente tava brincando, né, com o pessoal do Petrolão, do Mensalão, dizendo que era tranquilo ficar preso em casa, né? Mas só esses dias aqui em casa preso, né, entre aspas, a gente já fica querendo ver pessoas, querendo ir pra rua, enfim. Mas sem mais delongas, né? E com esse fundo musical aqui, eu tô gravando agora de casa 8h25 da noite, e aqui no Jardins já começou o panelaço contra o presidente da República, né? Não tá fácil, a vida não tá fácil. Mas espero que vocês não estejam escutando muito barulho, né? Até que agora o barulho arrefeceu um pouco mais. Diz, talvez às 9 horas ele tenha algum ganho. Bem, enfim, vamos seguir. Eu disse para vocês que o tema da aula de hoje é exclusão do crédito tributário. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é falar, inicialmente a gente já falou de suspensão, de extinção, agora a gente vai falar de exclusão. A exclusão, segundo o Código Tributário Nacional, pode se dar de duas formas, ou por isenção ou por anistia. Então, são duas cláusulas de exclusão do crédito tributário, né? Para quem está anotando aí, anotem aí. A exclusão do crédito tributário, ela pode se dar de duas formas, ou por isenção ou por anistia. Quando a gente falou, por exemplo, de suspensão da exigibilidade do crédito, a gente viu a suspensão na via administrativa, moratória, parcelamento, impugnação e recurso, e na via judicial, né, as tutelas. Aqui, e o depósito. Aqui a gente fala apenas de duas causas, então isso é fácil. Exclusão do crédito tributário é isenção e anistia. A isenção, né, tem uma certa controvérsia na doutrina sobre o alcance dela, tá? Então, alguns doutrinadores, ou melhor dizendo, sobre o alcance no sentido conceitual, né? O que seria essa isenção? Alguns autores dizem o seguinte: a isenção é um simples dispensa por lei do pagamento do tributo. Então, existe a obrigação principal, que é quantificada, né? Que é qualificada, que é juridicizada pelo lançamento, né, que é individualizada pelo lançamento. A partir daí surge o crédito tributário, e esse crédito tributário, que significaria uma obrigação de pagar, quantificaria uma obrigação principal, na verdade ela é dispensada por uma isenção. Outros dizem o seguinte: na verdade o que há é uma não incidência legalmente qualificada. Veja, eles, tanto no primeiro quanto no segundo conceito, eles focalizam a ideia de lei. E de fato, tanto a Constituição, quanto o CTN, quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que a isenção só pode ser concedida por lei. Então isso é uma característica relevante. Isenção é por lei. É pela Constituição, professor? Não. Vocês vão ver alguns casos lá na Constituição que diz assim, são isentos e tem relação com o direito tributário, né? Na verdade, o que há ali é uma imunidade, né? Porque a doutrina entende que se é na Constituição, o que há é uma imunidade, embora a prescrição literal seja o termo isenção, se faça referência ao termo isenção. Então, quando se fala em isenção na Constituição, na verdade está falando de imunidade. E aí é um paralelo com esse segundo conceito, né? Enquanto que a isenção seria a não incidência legalmente qualificada, a isenção seria a não incidência constitucionalmente qualificada, porque é a partir da Constituição. Outros dizem não, que a imunidade, ele na verdade interfere na competência. Então, quando eu estabeleço uma não incidência em razão da Constituição, estou interferindo na competência constitucional, o que é a doutrina que relativamente tem dominado e a qual eu me filio. Quando a gente fala de imunidade, a gente está falando de competência. Aí começou a surgir também uma doutrina dizendo, não, a isenção também interfere na competência, interfere na não incidência. Que então, quando haveria isenção, haveria uma não incidência da lei. O que significa, pelo fluxo normal de surgimento de um crédito tributário, para a gente se recordar, você tem um fato gerador. Esse fato gerador é a junção da hipótese de incidência, que o professor Paulo de Barros lê como regra matriz de incidência tributária, eu estou no plano abstrato, com o quê? O fato da realidade, né? O fato imponível. Então, toda vez que o fato, né, representar o que está dizendo aqui na hipótese de incidência, na prescrição abstrata, eu tenho uma origem a uma obrigação tributária.
A isenção, para alguns doutrinadores, interferiria aqui na hipótese de incidência, ou seja, haveria, vamos dizer assim, a hipótese de incidência ela seria retirada. Todas as situações gerariam pagamento do tributo e outras situações, então, tirariam uma parte da hipótese de incidência e esse fato aqui não mais se adequaria a esse. Mas veja, se eu pensar assim, eu estou querendo dizer que se há não incidência, portanto, não há fato gerador, portanto, não há obrigação tributária e, portanto, não há crédito tributário. Se não há crédito tributário, por que cargas d'água o Código Tributário Nacional fala em exclusão do crédito tributário? Eu só posso ter exclusão do crédito tributário se, obviamente, eu tiver crédito tributário. Então, se eu disser que a incidência, que a isenção é não incidência, eu estou impedindo que o crédito tributário nasça. Porque no fluxo normal tem que haver incidência, tem que haver obrigação, tem que haver lançamento e tem que haver o quê? Crédito. Para daí ele ser excluído. Se a isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário e crédito tributário não há porque não houve a incidência, haveria uma tecnia do CTN. Por isso, né, que esses doutrinadores afirmam com tanta veemência que o CTN estaria equivocado. A par dessas situações, né, até fogos de artifício estão soltando aqui. A par dessas situações, gente, o fato é que nós estamos falando de exclusão do crédito tributário. Então, se estamos falando de exclusão do crédito, é natural que a gente tome, considerando as prescrições do CTN, que há crédito tributário. Então, se há crédito tributário, eu não posso afirmar que a isenção seria uma não incidência, porque isso impediria o surgimento do crédito. Então, o que há, na verdade, seria a dispensa legal do pagamento do tributo. Inclusive, o STF, num julgamento antigo, chegou a flertar com essa possibilidade. Apesar de você não dizer que é uma questão doutrinária, é uma discussão que às vezes tem algumas implicações, a gente vai ver algumas situações em que isso tem algum desenvolvimento, mas o fato é que a doutrina se controverte sobre esse conceito. Então, quando eu falar em isenção, vocês vão ver 3 conceitos principais. O conceito da não incidência legalmente qualificada. 2, a dispensa legal do pagamento do tributo, então, portanto, existe o crédito, né? E não existe aí e haveria uma dispensa. E o terceiro seria uma influência na própria competência, né? Associando mais o conceito de isenção ao de imunidade. Esse terceiro conceito não é tão claro. A doutrina não consegue explicar isso de maneira tão veemente. Eu prefiro ficar com a prescrição do CTN. Se eu estou falando de exclusão do crédito, eu tenho que haver crédito, portanto eu afasto a ideia de não incidência legalmente qualificada para apontar na isenção o quê? Uma dispensa legal, ou seja, a lei dispensa o pagamento do tributo. Existe obrigação, existe lançamento, existe crédito, mas não existe pagamento. Tudo bem? E a anistia, professor? O senhor falou que são 2 causas de exclusão do crédito tributário. Verdade. A anistia seria a dispensa, né, do pagamento de penalidades. A isenção é a dispensa do pagamento do tributo, do principal, da obrigação principal, né? E a anistia também é a dispensa de uma obrigação principal. Afinal de contas, a gente sabe que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. E o descumprimento de uma obrigação acessória leva ao pagamento de uma obrigação de natureza principal relativa à penalidade. Essa penalidade é que é perdoada. Quando há um perdão da penalidade, o que é que eu tenho? Uma anistia. Então, a anistia, né, é a dispensa do pagamento de uma penalidade. E quando você estiver falando do principal, do tributo, do imposto, da contribuição de melhoria, da taxa, eu estou falando de uma isenção. Se a Constituição estiver falando, ainda que seja com o termo literal isenção, por exemplo, as aposentadorias do regime geral são isentas do pagamento de contribuição previdenciária. Isso é uma isenção, professor? Não, isso é uma imunidade. Por quê? Simplesmente porque essa prescrição que eu acabei de falar para vocês está na Constituição. Se tivesse na lei, seria uma isenção. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente tem até agora? Que a exclusão do crédito tributário pode se dar de 2 formas. Ou pela isenção ou pela
anistia. A gente já sabe o que é anistia e a gente já sabe o que é isenção. A exclusão do crédito tributário, diz o parágrafo 1 do artigo 175 do CTN, não significa, ao mesmo tempo, dispensar o pagamento das obrigações acessórias. Isso é interessante, né? Porque, normalmente, os alunos têm na cabeça a ideia do direito civil de que o acessório segue o principal. E aqui no direito tributário, nada disso vale. O que importa é que a lei tem que prescrever nesse sentido. E, em regra, a lei diz a dispensa, ou seja, a exclusão do crédito com relação à obrigação principal, portanto, a anistia, penalidade e a isenção, o tributo, não significa ao mesmo tempo a dispensa com relação às obrigações acessórias. Tudo bem? Vamos seguir. Tem outro aspecto interessante, né, sobre a isenção, que é o seguinte: além dela só poder ser concedida por lei e lei específica e que trata especificamente da isenção, então não posso ter, por exemplo, uma isenção tributária num projeto de lei que trata, sei lá, sobre questão eleitoral ou sobre matéria de direito civil. Ela tem que tratar especificamente desse tema, para daí sim ela ser válida. Tudo bem? Outra questão interessante que eu acho que vocês têm que fixar muito bem isso é o seguinte: professor, e a isenção ela pode ser revogada? Pode. Então quer dizer que o Estado pode conceder uma isenção e depois revogar essa isenção? Pode. E a partir de quando ela vai ser exigível? Eis o problema. Porque se você olhar para o CTN, ele vai dizer o seguinte: a isenção ela pode ser concedida de alguns modos. Eu posso conceder uma isenção geral e não pedir nada em troca a ninguém. Eu estou concedendo uma isenção, por exemplo, agora a gente está vivendo um momento de coronavírus, e aí nós estamos tendo dificuldade, por exemplo, no setor aéreo. É um setor que está aí em destaque. Vamos conceder uma isenção para o setor aéreo. Tá. Posso conceder uma isenção, sei lá, para o setor de transportes, para o setor de alimentos, né? O pessoal do setor de entretenimento está pedindo aí ao governo alguma chance, porque ninguém está mais indo a bar, ninguém está indo a show, estão tudo sendo cancelado, e aí isso é perda de faturamento, restaurantes, enfim. A única coisa que não parou de funcionar e que está tendo até desabastecimento é supermercado e farmácia, sobretudo o pessoal que vende álcool gel, né? Mas enfim, então se eu posso conceder uma isenção? Posso. E aí, se eu revogar essa isenção? Vamos dizer, vou isentar PIS e COFINS de bares e restaurantes, vou isentar PIS e COFINS de companhias aéreas, do combustível, enfim. Posso fazer isso? Posso. E quando eu revogar, vai valer a partir de quando? Vamos imaginar que, em razão do coronavírus, o governo resolve aprovar uma lei isentiva, né, do PIS e COFINS de companhias aéreas. Vai valer a partir de quando? A partir da aprovação da lei. Pode ser retroativa? Não pode ser retroativa. Agora, e se aprova uma anistia? Aí sim, naturalmente é retroativa, né? Porque a anistia é um perdão de uma penalidade. Então você tem que ter cometido o ilícito antes, para depois você ser anistiado. Eu não posso te dar uma anistia antes de você cometer o ilícito, né? Eu estou te dando um cheque branco para você cometer ilicitudes. Então, muita atenção com relação a isso. Mas eu dizia, e se ela for revogada, professor? Qual é o efeito? É imediato? Vamos imaginar que se concede uma isenção no setor aéreo em razão do coronavírus, amanhã se descobre uma vacina e tudo volta ao normal. Faz sentido manter a isenção? Não, né? Então vamos revogar? Vamos revogar, mas vai aplicar a partir de quando? Veja, é interessante, o Código Tributário Nacional dá a entender que a aplicação seria a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, para evitar a surpresa do contribuinte. Então você consideraria uma isenção esse ano, vamos dizer, para PIS e COFINS, e resolveu o problema, resolve revogar a lei. Aí, vou cobrar quando? Imediatamente? O governo quereria, provavelmente, cobrar imediatamente, mas o que acontece? O Código Tributário Nacional dá a entender que só cobra a partir do ano que vem. Essa é a regra do CTN. Ela é válida em toda e qualquer circunstância, professor? Veja, o Supremo tem interpretado o seguinte: tem um precedente do Supremo, né? No caso de ICMS, então, portanto, não é um imposto sobre patrimônio e renda, é um imposto sobre circulação de mercadorias, em que foi concedida a isenção
E logo pouco tempo depois ela foi revogada e aí o contribuinte entrou com ação judicializando para dizer que isso só fosse aplicado a partir do primeiro dia do exercício seguinte. O que é que o Supremo disse? Que ele não tinha direito adquirido. Por quê? Porque nesse caso a isenção do ICMS ela era sem condição e sem prazo certo. Ah, professor. Então quer dizer que se tiver uma isenção com condição e com prazo certo, ela só vai poder ser revogada quando? Aí ela é irrevogável. Olha que interessante. Por exemplo, se der uma isenção por uma condição e por prazo certo, né? Vocês conhecem aquela montadora Jeep, né? Conhecida. A Jeep instalou lá em Pernambuco, meu estado, e por uma condição, né? Então ela foi para lá, recebeu um terreno, criou uma fábrica e ela tem que produzir lá tantos carros e gerar tantos e tantos empregos. Por conta disso, ou seja, por essa condição, ela ganhou uma isenção, né, de tributos de 10 anos. Olha que interessante. Benefícios fiscais de 10 anos. Isso era muito comum há uns 10, 20 anos atrás. Com a questão da guerra fiscal isso foi minorado. Às vezes a consequência e a situação não é exatamente dessa forma, mas vamos imaginar que se deu exatamente nesses termos. E aí, logo em seguida, o governo muda, está numa crise fiscal e 2 anos depois ele resolve revogar aquela isenção que foi concedida à Jeep pelo prazo determinado, né, de 10 anos e por uma condição, que ela era instalar e criar tantos empregos. Se ela cumpriu isso, instalou e criou tantos empregos. E se o prazo ainda não se passou, o que acontece com a isenção? Ela é irrevogável, porque ela gera direito adquirido. Então posso revogar a lei, não tem problema nenhum, mas a isenção ela vai permanecer nas condições originalmente o quê? Acertadas. Olha que interessante. Agora, se essa isenção ela é geral, qualquer montadora que produzir aqui vai ter uma isenção de ICMS indefinidamente. Então ela é indeterminada e sem condição. O que acontece? Em caso de revogação, volta a se aplicar imediatamente. Agora percebam, isso não é pacífico na doutrina, tá? O Supremo tem esse precedente sobre CMS, mas a doutrina ela insiste que qualquer revogação de isenção ela só pode ser aplicada no primeiro dia do exercício seguinte. Tudo bem? Tem um outro caso interessante sobre imposto de renda, também um caso relativo à isenção, vamos chamar de isenção especial, que é aquela com uma condição e por um prazo determinado. Lá na década de 70 tinha uma lei, né, que dizia o seguinte: se você tem ações e você fica com ela por 5 anos e depois você as vende com um ganho de capital, você tem isenção do imposto de renda. Aí as pessoas na década de 70, 80 tinham ações, venderam, ficavam 5 anos com a ação, vendia, tinha um ganho de capital, não precisava tributar com imposto de renda. Veio uma lei em 88 e revogou essa isenção. Podia ter revogado? Perfeitamente, professor. Agora, e quem satisfez as condições? E vendeu pós a revogação? Isso é interessante, né? Então imagina, em 1970 eu tenho ações, fico com ela durante 5 anos. A lei dizia, se eu tenho ações e fico com ela durante 5 anos, eu tenho isenção do imposto de renda. Em 1988 veio uma lei e revoga a lei de 1970. Só que eu já cumpri a condição, tudo bem? Em 1995, ou seja, 7 anos após a aprovação da lei, eu resolvo vender as ações com ganho de capital. Preciso tributar ou não? Sabe o que a STJ falou? Não precisa tributar. Por quê? Porque já satisfez as condições. E quando eu satisfaço as condições, o que acontece? Eu tenho direito adquirido a essa isenção. Se eu tenho direito adquirido a essa isenção ela é o quê? Irrevogável. Tudo bem? Então, muita atenção com relação à revogação da isenção. Para a gente tentar resumir de forma sintética, eu teria o seguinte. Primeira situação, uma isenção geral, sem condição e por prazo indeterminado. Pode ser revogada a qualquer tempo. Vai ser cobrada a partir de quando? Se você ler a prescrição literal do CTN, dá a ideia que pela aplicação do 104, inciso 3º, ela só seria aplicada no primeiro dia do exercício seguinte. Isso é uma posição de parte da doutrina. A regra que tem prevalecido, sobretudo para impostos que não tratem de patrimônio e renda, é de aplicação imediata. Isenção com prazo indeterminado e sem condições pode ser revogada e sua aplicação vai ser o quê? Imediata. Segundo caso, isenção sob condição e por prazo determinado, ela é irrevogável. Uma vez satisfeitas as condições, ela só pode ser revogada
no prazo determinado. Agora, a lei que instituiu a revogação, que instituiu a isenção, pode ser revogada? Problema nenhum. Pode ser revogada.